Queria dizer muita alegria no meu coração que eu estou aqui essa noite porque quando eu olho para pessoas, eu tenho entendido que o reino de Deus aqui na terra, ele é estabelecido além da igreja, ele é estabelecido por causa das famílias. Deus ele está levantando um exército para essa última hora. E a Bíblia fala que nesse tempo o coração dos pais se converteriam aos seus filhos e o coração dos filhos se converteriam ao coração de seus pais. Quando a gente olha para o restabelecimento de Israel como nação, lá de Ezequiel 37, da visão do Vale de Ossos Secos, inclusive tem um ministério Elevation que lançou uma música muito especial, muito legal, e que a letra é muito linda, fala sobre isso, entre outras coisas fala sobre isso. Quando Deus dá essa visão para o profeta Ezequiel, e nessa visão onde Deus o leva num ambiente onde só tinha morte e sequidão, e mais do que seco, a Bíblia faz questão de dizer que os ossos estavam sequíssimos. E aí Deus ele pergunta, poderia haver vida nesses ossos? E o profeta, que não é menino, né, não é bobo, ele sabe que Deus entendeu que Deus estava perguntando fazendo aquela pergunta já com um desafio ali na frente. Ele falou assim, Senhor, o Senhor que sabe, quem sabe é o Senhor. Se ele fala que não poderia ter vida, aí Deus fala assim, não, eu trago vida, porque eu sou o dono da vida. E a visão mostra realmente, quando começa a acontecer o chacoalhar, o barulho daqueles ossos, o grande ruído, o grande barulho que aqueles ossos começam a fazer, começam a vir nervo, carne, pele, começa a vir tudo, e é levantado um grande exército. Essa visão ela fala do restabelecimento da nação de Israel. Israel entende que isso aconteceu em 1948, quando realmente Israel voltou a ser uma nação completamente independente, uma nação realmente estruturada por Deus, e foi um milagre como foi. O Brasil tem uma participação muito grande nisso. E quando eu olho para pessoas que estão diante de mim num dia de culto, num dia de adoração, eu só consigo ver famílias que Deus está unindo, empoderando para se tornar esse exército. Aqui a gente só está entre famílias, só existem famílias aqui representadas, porque Deus está querendo realmente fazer com que aconteça um grande concerto, uma grande união, uma grande unidade. Existe uma grande diferença entre união e unidade. União é quando está todo mundo junto, unidade é quando tem o mesmo propósito. Um saco de laranja, aquele saco que tem aquele saquinho todo furadinho, um saco de laranja, as laranjas elas estão unidas, mas elas não estão em unidade, elas não estão com o mesmo propósito. Uma laranja vai virar doce, outra vai virar suco, outra vai virar calda do bolo, outra vai ser chupada. Então elas estão com um propósito diferente. Elas estão juntas com um propósito diferente. Agora, quando aquelas mesmas laranjas, todas elas se tornam um suco, essas laranjas elas estão realmente em unidade. Elas estão cumprindo o mesmo propósito. E eu fico muito, muito feliz quando famílias, quando pessoas unidas com o mesmo propósito decidem sair de casa, se arrumar, passar um lapisinho no olho, ajeitar o cabelinho, dar aquela penteada, os varões aí, né, dar ajeitado naquela barbinha, né, quem tem, uns e outros dão ajeitado no bigodão, né, bigodinho fininho, tal, se ajeitando, as irmãs, umas dão aquele jeito na chapinha, as outras que estão usando o cabelo mais cacheado, dão aquela amassada no cabelo, aquela coisa. E o mais importante é que o seu coração realmente esteja receptivo para aquilo que a gente vai tratar, porque aquilo que Deus quer construir hoje, existe um propósito no coração do Senhor hoje. E a pergunta que eu quero começar essa mensagem hoje, e é o tema da mensagem inclusive, é: para onde você está indo? Para onde você está indo? Ah, mas eu estou vindo para o culto. E depois? Vou para casa. E depois? Vou trabalhar na segunda-feira, na terça. Mas em relação ao propósito da sua vida, para onde você está indo de fato? Você precisa saber onde você está indo. Porque para quem não sabe para onde está indo, ou para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Para quem não sabe onde quer chegar, para quem não tem um propósito muito claro, muito bem definido, qualquer lugar serve. Então, se você recebe uma proposta de emprego, você vai. Se você... Enfim, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. E para nós que já entendemos o propósito da salvação de Jesus Cristo para a nossa vida,
Nós precisamos começar agora a vir para o próximo passo. Qual o próximo passo? Compreendermos que além de entregar a nossa vida para Ele, entender que nós não nascemos apenas. Você sabia que você não nasceu? Sabia que você não nasceu? Você foi mandado. Nós fomos mandados para a terra, nós fomos enviados para a terra. Nós viemos de uma outra nação, nós viemos da Nova Jerusalém, nós viemos para a terra com uma missão, com um propósito. Aí pergunta eu, mas eu não entendi ainda qual é o propósito da minha vida. Então vai valer a pena você investir grande parte do seu tempo, o maior tempo que você puder, em descobrir qual é a sua missão, qual é a sua função. Porque nós somos, a Bíblia nos chama de embaixadores nessa terra. E o embaixador, ele representa uma nação e uma outra nação para tratar dos interesses em comum. Então o que Deus está querendo estabelecer é, Ele mandou embaixadores, que somos nós, para essa nação, para tratar dos interesses da nação celestial, o que tem a ver com essa terra. O que Deus está querendo estabelecer é céu na terra. Não tem na oração que as pessoas chamam de Pai Nosso, mas nós conhecemos com oração dominical. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade aonde? Aqui na terra, da mesma forma como é feito no céu. Então existe uma expectativa no coração de Deus que a gente invista tempo em compreender o que nós viemos fazer, qual é a nossa missão, qual é a nossa jornada. Porque eu tenho dito, querido, que aqui na terra a gente passar 70, 80 anos, se passarmos, o tempo que passarmos, nos tornando apenas comedor de feijão e pagador de boleto, terá sido uma vida pequena demais. Pequena demais sem trabalhar por um maior propósito, sem trabalhar por um interesse maior daquele que nos enviou, nos capacitou, nos encheu de dons e talentos. E a Bíblia fala que Ele nos arregimentou. Ele está nos reunindo novamente como um exército para essa última hora. Não tem apenas a ver, querido, de nós apenas estarmos convertidos e salvos, o que já é uma grande coisa, é uma grande vitória, mas não para por aí. Tem a ver com, uma vez que nessa condição nós estamos, o que vamos fazer a partir daí? E essa pergunta, para onde você está indo, é exatamente para poder chamar a sua atenção se, primeiro, a sua vida aqui na Terra está fazendo sentido mesmo? Que falta ou que sentido faz a sua vida ou a existência dela aqui na Terra? Sabe por quê? Porque quando nós não temos respostas para algumas perguntas, é porque possivelmente a gente não está vivendo o propósito. Porque quem está vivendo em cima ou por conta de um propósito, está muito claro, está muito bem definido, existe uma razão para acordar, existe uma razão para trabalhar, existe uma razão para estudar, existe um estilo de vida onde a gente já não começa a se importar em não perder tempo de bobeira, a não ser que esse tempo que a gente esteja investindo tenha a ver com o cumprimento desse propósito. Eu vou, só para exemplificar para vocês, eu entendi que a minha vida ela tem pelo menos 2 propósitos. O primeiro, ele é genérico e que tem a ver com a vida de todos vocês vão entender. E o segundo, ele é específico, e esse específico, ele de fato é para cada um. O primeiro propósito da minha vida aqui na Terra é o que é o genérico, que é o ir por todo mundo e pregar. Isso foi um comando que Jesus deu para todo mundo. Não foi só para os pastores, ele não reuniu pastores, líderes, presbíteros. Ele reuniu, tinha uma multidão ouvindo enquanto ele falava isso. Ele falou, vocês precisam ir e pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo e por aí vai. Pregando, batizando, e enfim. Então esse primeiro propósito é, a minha vida não fará sentido aqui na terra se eu não estiver pregando o evangelho. Isso serve para todo mundo. Ah, mas eu não tenho esse dom, eu não tenho esse talento, eu não tenho essa oratória, eu não tenho facilidade de falar em público, eu não tenho essa facilidade de aparecer na televisão para falar, eu não tenho essa facilidade para articular. Mas você sabe falar? Você sabe viver uma vida que combine com aquilo que Deus realmente já te restaurou e te tirou do império de trevas e te transportou para o reino do seu Filho amado? Então você está completamente apto para pregar o evangelho, primeiro com a sua vida e depois apenas falando o que Deus está fazendo na sua vida. Porque nem todo mundo vai ser usado para pregar em púlpito, com microfone na mão. Mas a gente pode falar de Deus aonde a gente estiver, no ambiente de trabalho, no ônibus, na padaria, onde nós estivermos, nós temos a oportunidade de falar, de liberar uma palavra, ó, Jesus te ama. Ou então está numa oportunidade de fazer uma oração numa roda, ou no trabalho, ou numa atividade física, o que for, e naquela oração
você fazer a oração, a pregação do evangelho mais rápida da galáxia e você fala assim: Deus, muito obrigado, porque você enviou Jesus para morrer na cruz por nós. Ó, de mão dada, todo mundo ouvindo aquela oração, crente, não crente, o ateu, quem está ali naquela roda está ouvindo. Obrigado que você mandou Jesus na cruz para morrer por nós, entregando o seu filho, entregando o seu sangue inteiro para nos perdoar. E morreu, ressuscitou para nos dar vida eterna e uma vida que vale a pena ser vivida aqui na terra. Deus, muito obrigado por essa obra maravilhosa. Você pregou o evangelho, você pregou a obra de salvação, a obra de restauração. Em quanto tempo? 30 segundos para falar esse conteúdo, 1 minuto. Você pode fazer isso onde você está? Você pode fazer isso lá na reunião de trabalho? Você pode fazer isso na família, quando for aniversário de alguém? Mas vou fazer essa oração na hora do aniversário de alguém. Tem um lugar melhor para falar sobre salvação do que onde tem gente que não está salva? Onde tem familiares que ainda não se converteram, tem lugar melhor para falar sobre salvação do que onde tem gente perdida? E a segunda, eu quero exemplificar um pouquinho do que é para a minha vida, para vocês entenderem como o leque começa a se abrir. A segunda parte do propósito, que para mim foi específico, é trabalhar para a transformação da vida das pessoas. Primeiro, a salvação. Trabalhar para a transformação emocional da vida das pessoas, a ponto de elas romperem, de elas serem transformadas através do rompimento emocional. E para isso existe um leque gigante de formas de trabalhar para isso. E aí eu coloquei um número muito ousado no meu coração, só que com a tecnologia hoje ficou mais fácil. E existe uma estatística hoje, e essa estatística ela é mundial, que 98% das pessoas no mundo, presta atenção, 98% das pessoas no mundo não sabem para que nasceram. Não sabem qual é o propósito da vida. Para pensar, queridos, hoje são quase 8 bilhões, mas vamos botar o 7 porque ainda não chegou no... Quase mais de 7 bilhões de pessoas no mundo hoje, na atualidade, e elas não sabem para que nasceram, não sabem o que vieram fazer no mundo, não sabem por que estão vivos, não sabem por que vão trabalhar, não sabem para que nasceram. Só sabem que vão trabalhar, vão estudar para ter uma profissão melhor e tal, e só. Tem que casar porque é normal casar, ou se a família for uma família desestruturada, é normal não casar, porque não quer ter o mesmo problema da família lá atrás. E esse número de 2%, ele é para quem entendeu o propósito de vida, para que nasceu. E facilita muito quando você entende o primeiro propósito, que é o ganhar almas, é você pregar o evangelho. Aí fica metade do seu desafio já foi cumprido, para depois você descobrir apenas o específico. O específico, existe um caminho. Inclusive lá no canal do YouTube tem uma mensagem lá que chama Como Viver uma Vida que Faça Sentido. Ali eu coloco algumas perguntas que você vai fazer para você mesmo, onde você vai começar a descobrir atribuições que você tem, capacidades, dons e talentos que você vai descobrir, que não tem como eu determinar isso para ninguém, não tem como um pastor chegar para você, eis que te digo, porque existe uma intimidade em Deus disponível para você descobrir isso com muito poder e grande glória, para não ter falha, para não ter dúvida e para você não se equivocar. E o número de 2% é referente às pessoas que entenderam o propósito e já estão fazendo uma revolução na Terra. Esses 2%, eles estão fazendo diferença na Terra. São as pessoas que estão tocando na vida das pessoas, e o toque na vida das pessoas gera transformação na vida de outras pessoas de alguma forma. E aí, queridos, eu coloquei, eu coloquei uma meta no meu coração, é de aumentar, pega essa daí, de aumentar de 2% das pessoas que já entenderam para 3%. O alvo da minha vida, até o último fôlego de vida que eu tiver nessa terra, é viver trabalhando em função de passar de 2% da população mundial para 3%. 1% da população mundial hoje dá 70 milhões de pessoas. Aí você fala assim, caramba, você está ousado, hein? 70 milhões de pessoas, de vidas que você quer tocar, para elas despertarem, para elas entenderem para que nasceram. 70 milhões de pessoas, você acha muito 70 milhões de pessoas? Quantas pessoas a internet está alcançando? Quantas pessoas o YouTube está alcançando? Quantas pessoas as redes sociais estão alcançando? Outra coisa, quando eu falo 70 milhões, eu não preciso tocar na vida do seu amigo diretamente. E eu fiz uma conta, querido, por família, porque Deus, quando Ele olha para a terra, Ele vê famílias. Eu falei isso no começo. Então a média da família mundial, não é só no Brasil, a média da família mundial é de 5 pessoas.
né? Lugares tem muitos, outros tem, mas a média é de 5 pessoas. Então fiz uma conta, que se eu conseguir afetar a vida de um homem principalmente, eu consigo afetar a vida da casa dele, que tem 5 pessoas. Então eu preciso afetar apenas 14 milhões de pessoas. Porque se eu afeto a sua vida, você sendo uma das 14 milhões de pessoas, você vai afetar o resto da família. Eu falei um dia desses do sistema Matox de Deus. Vocês ouviram? Quem lembra do sistema Matox de Deus aí? Vocês lembram do Matox, aquele negocinho que mata barata? Que a barata entra, dá uma volta por ali, sai para outro lugar infectada, ela não morre na hora, ela leva para casa, aí quando chega em casa infecta as outras. Lembram disso? Vocês lembram, gente? Me ajuda aí. Quando eu falo para isso, a gente fica me olhando assim, Matox, o que é isso? Principalmente os acima do 40 ficam olhando como não conhecesse Matox, né? Mas beleza. Mas é isso. Como é que é? Ela lembra que ela está acima dos 40, então abaixo dos 40. Então, ela lembra e te contou, né? Ainda não. Então, o sistema do Matox de Jeová não é Matox, é o Vivox. Porque ao invés de levar morte para casa, o sistema Matox ou Vivox, quando uma vida é afetada pelo poder de Deus, é impactada pelo poder de Deus, que ela começa agora a entrar na estatística dos 14 milhões, ela já não está mais sozinha, ela vai levar esse impacto para casa. Quando ela leva esse impacto para casa, o número vai crescendo. Então o meu alvo é afetar 14 milhões de pessoas, que essas 14 milhões vão afetar as suas famílias, que vai chegar aos 70 milhões. Só que tem um detalhe. Eu acredito que quando Deus coloca um número no meu coração, esse número, a capacidade que eu tenho de imaginar 70 milhões de pessoas impactadas pelo poder de Deus a começarem uma vida e depois isso vai se expandindo, eu acredito, querido, isso pode ser muito superado, porque o nosso Deus é um Deus que não tem limite. A minha mentalidade é muito limitada, embora eu realmente acredite que o número 70 milhões é um número ousado, mas ousado no nível do humano. Você parou para pensar quantas vidas o apóstolo Paulo impactou? Está impactando até hoje? Eu vou ler a Bíblia, tá, crente? Pode ficar tranquilo, até porque o que eu estou falando desde o começo está na Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, inclusive vou falar desse nosso irmão, gente boa, o cara foi pitbull pra caramba, que é o nosso irmão Paulo. Paulinho, conhece Paulinho? O AP Paulinho, o apóstolo Paulinho, Paulinho de Tarso. E para pensar, o apóstolo Paulo, ele era um cara que ele tinha essa ousadia, ele estava num país e ele estava falando assim, olha pessoal, eu vou chegar lá na Espanha. Fisicamente ele não chegou, mas a pregação através da vida dele impactou e chegou na Espanha. E depois chegou em outros lugares até chegar aqui pra gente, a gente está falando disso. Sabe por quê, querido? Porque uma vida que ela é impactada por você, um colega de trabalho seu, um colega de faculdade, um colega de academia, seja o que for, que é impactado por você, quando essa pessoa ela entrega a vida para Jesus, está na sua conta. Amém? Amém, querido? Nós vamos amontoar aí, né, pedras brilhantes sobre a nossa coroa, sobre a nossa cabeça. Então, quando você gera vida na vida de alguém, você jamais vai conseguir saber, a partir daquela vida, quantas outras vidas virão por sua causa. Eu tenho dito que o evangelho é muito parecido com marketing de rede ou com pirâmide, né? Aquela coisa que você vem traz um, e esse um traz mais dois, e esses dois traz três, entra naquele número, né, exponencial, aquela coisa toda. E o evangelho ele funciona assim. Então, quando eu entendi que esse propósito ele é extremamente do interesse de Deus, por que Deus não vai me ajudar a cumprir esse propósito se o maior interessado é Ele? Aí que entra a conexão onde a vida fica mais fácil. E quando eu entendo, isso aqui eu já estou exemplificando, queridos, porque para você começar a se encontrar na sua realidade, eu começo a entender que para onde eu estiver indo, aonde o meu pé estiver, eu posso cumprir o meu propósito. O meu propósito, ele não é apenas com a minha casa, com a minha família. O meu propósito é onde eu estiver. Então, se eu estou na academia, se eu estou treinando alguma coisa, eu estou lá, se eu estou cumprindo o meu propósito, eu já não me relaciono com aquela pessoa apenas no nível de amizade, apenas de brodagem, apenas de ser gente boa. Não tem almoço grátis, irmão. Não tem aquele papinho só de ser amigo de academia, amigo do trabalho, colega de trabalho. Não tem mais isso. Você começa a viver intencionalmente para infectar, ou implantar, ou apresentar, ou revelar projeto de Deus para a vida dessa pessoa, dar sentido para essa vida e as coisas começam a clarear. Aí vem uma coisa poderosa que está faltando nessa geração.
sentido para a vida. Vocês já perceberam o quanto o número de pessoas em depressão, estresse, ansiedade, falta de estímulo para viver, esses números não param de crescer? O número de depressão não para de crescer e, na verdade, a tendência humana é que ele só aumente. E eu já decidi interferir nesse número, porque quando eu trago sentido para a vida de uma pessoa, ou quando eu apresento que existe um sentido melhor do que esse para viver, quando a pessoa entende o sentido de viver, não dá tempo, não tem tempo para entrar em depressão. Não dá tempo. Poxa, pastor, mas você está sendo insensível com as pessoas que estão... Claro que não estou sendo insensível, eu cuido de pessoas, inclusive também lá no canal do YouTube, você pode participar espalhando isso daí. Tem uma série de 4 vídeos que eu falo sobre depressão, eu não estou alheio a isso, pelo contrário, eu trabalho para combater diretamente isso, diretamente combater, ajudando, não é combater criticando. Quando a pessoa começa a entender para onde está indo, que existe um sentido de viver, não dá tempo de entrar em depressão, porque ela tem uma razão de viver, ela não quer morrer, ela quer viver mais, e o tempo que ela quiser estar vivendo, ela quer tocar na vida de pessoas, ela sai de casa, antes de sair de casa, ela está falando assim, Deus, quem nós vamos ajudar hoje? Deus, para a vida de quem nós vamos dar sentido hoje? Deus, o Senhor está contando comigo para ajudar quem hoje? Deus, eu estou indo trabalhar, o Senhor quer que me usar com um cliente, o Senhor quer me usar com um colega do trabalho, o Senhor quer me usar com alguém que eu vou numa loja. Quem o Senhor quer alcançar hoje? Quando você sai de casa com isso, você não precisa ser pastor para isso. Quando você sai de casa com sentido de sair de casa, não dá tempo, a depressão bate na porta e fala assim, ó, aí vem um sentimento, irmão, eu sou ser humano, ainda estou na terra, amém? Eu ainda estou na terra, ainda sou ser humano. Amém, crente? Vocês também, né? Vocês estão na terra ainda, não tem? Amém? A gente ainda está na terra, então não tem esse lancezinho de dizer que o sentimento, o pensamento ruim bate a porta, tem hora que bate forte, tem hora que quer bater e quer zoar. Não tem esse negócio não, irmão. Só que tem um detalhe, quando bate a porta, que você vê que é um sentimento de frustração, de fracasso, derrota, de desânimo, aquele tempo que você não está tão bem, não está tão legal, quando você entende isso, opa, peraí, para me atrapalhar, estou muito ocupado. Porque eu tenho um propósito, eu tenho algo a fazer, eu tenho algo a fazer hoje. Eu estou muito ocupado para me relacionar com esses pensamentinhos de ficar... Os pensamentos de depreciação, pensamento de derrota, pensamento que não dá certo, minha vida não vai para frente, minha vida não sei o quê. Aqueles pensamentos que o diabo vem batendo, vem bombardeando o tempo todo para tirar o nosso foco, para fazer com que a gente fique preso, amarrado, querendo andar e o diabo travando aqui com pensamentos ruins. Mas quando a gente começa a entender o sentido da vida, entender para onde a gente está indo, eu quero ganhar tempo, queridos, a palavra que eu vou ler hoje, vamos ler, só para poder cumprir, né? Nós somos crentes, a gente lê Bíblia, né? Abra aí para a gente continuar. Filipenses 3. Filipenses 3. (13 e 14 só). Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos? A questão é o seguinte, alvo está sempre na frente. O alvo que a gente precisa acertar, seja um arco e flecha, seja no tiro, seja num estande de tiro, está sempre na frente. E existe uma coisa interessante, que vocês perceberam que no carro, na frente tem vidro, na lateral tem vidro, atrás tem vidro, e tem outro vidro dentro do carro, que é aquele retrovisorzinho assim, ó, pequenininho. Vocês já perceberam que o tamanho do retrovisor é menor do que o para-brisa? Sabe para que é isso? O apóstolo Paulo, ele está falando assim, gente, olha só, o apóstolo Paulo vem falando sobre a vida dele, falando algumas coisas legais, só que ele chega assim, olha pessoal, peraí, eu não estou dizendo que eu já alcancei esse nível de santidade, que eu sou o cara, que eu já cumpri a minha missão completamente, estou dizendo isso não. Mas uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que já foram, eu prossigo para o
Alvo. Eu prossigo para frente, o alvo é na frente. Eu prossigo para lá, que é a soberana vocação em Cristo Jesus. Qual é a soberana vocação? Cara, é o céu. Em uma outra versão, é a recompensa celestial. Eu estou sendo movido não é apenas pelo dinheiro do meu trabalho, eu não estou sendo movido apenas para eu ser amiguinho de um ou amiguinho de outro, não. O meu propósito em ser amigo dele é de impactar, de infectar ou de implantar o evangelho vivo, poderoso na vida de cada um daqueles que eu estou me relacionando. Então uma coisa eu faço, eu deixo para trás as coisas que já foram. O que já deu certo, já deu certo. O que já deu errado, já deu errado. A gente olhar para trás na nossa vida, querido, é só como num retrovisor. É só a gente só olha para trás para ver se está vindo algum mal ou para a gente olhar para trás e ver para não fazer nada errado. Esse é o propósito do retrovisor. Olhar para lá, olhar para o retrovisor para a gente não fazer uma manobra errada. Só isso. A gente olha para trás na nossa vida para dizer, poxa, eu vacilei com isso daqui, não posso vacilar de novo. Eu dei mole com isso aqui, não vou dar mole de novo. Agora, ficar olhando para trás e andando para frente, presta atenção, ficar olhando para trás e tentar andar para frente vai dar errado. Irmão, vai bater, seja de carro, de bicicleta ou seja a pé. Querer andar, viver uma vida sem uma missão, sem um propósito, a gente vai viver uma vida olhando. Aí um chama para um lado, aí está olhando, outro chama para o outro, ou então quero olhar para o meu passado, para depressão, para aprisionamento com o passado, aprisionamento com o que aconteceu de ruim, vai dar ruim, vai cair, vai derrubar. Aí tem coisas que caem mesmo, aí a casa cai, o casamento cai, a finança cai, as emoções caem, porque está vivendo uma vida sem sentido, porque ainda não entendeu uma missão. Nesse propósito para a minha vida, que eu já falei em outra oportunidade, eu começo a pensar o seguinte: se eu entendo que as pessoas elas estão vivendo sem sentido, não tem sentido para viver, por isso que elas querem tanto morrer, por isso que tantas pessoas querem morrer, quando eu estiver pregando, estiver liberando a palavra, você pode concordar, você pode falar amém, você pode dar glória a Deus aí, amém, querido? Você tem liberdade para isso aí, tá? Então, quando eu começo a entender que parte dessa minha missão é alcançar e transformar pessoas, eu começo a pensar o seguinte: como eu posso fazer isso em escala maior? Porque eu tenho uma limitação geográfica de estar presente em apenas um lugar de cada vez. Então, como eu posso fazer? Eu posso fazer gravando a pregação para colocar no YouTube, eu posso impactar uma pessoa e também mostrar para ela que a vida dela vai fazer sentido quando entender a missão, e depois de entender a missão também ensinar para outras pessoas. Vai estar acontecendo o que Jesus diz, de ide, pregar o evangelho e fazer discípulos. O que é fazer discípulo? É mostrar o que Deus fez na minha vida. Você vem, eu prego para você vem para Jesus e agora você entende que você também vai pregar para outras pessoas. E você vai ensinar para essas pessoas que elas também têm que fazer discípulo. Você vai prepará-la e vai ensinar ela como fazer. E aí começa a reação em cadeia. Quando a gente não está entendendo isso, a vida fica muito chata, cara. A vida fica muito sem sentido. Ir trabalhar começa a ser um peso. Sair de casa apenas porque tem que trabalhar, apenas porque tem que ganhar dinheiro, é chato. Agora, quando a gente começa a entender que o território que Deus nos plantou no trabalho, ele pode ser uma região extremamente estratégica para alcançar outras pessoas. E você não precisa chegar num ambiente de trabalho e falar assim: pessoal, olha aqui para mim. Não é isso não. Porque nem sempre o patrão, se você de repente não é dono, nem sempre o patrão vai te dar esse tempo para isso. Agora é no relacional. É você ter o discernimento do Espírito Santo naquele colega que chegou no trabalho e não está com um semblante legal, e você chegar para ele assim: pô, cara, o que está acontecendo? Você não está bem. O que houve? Não estou bem, minha irmã, não, e tal. Se a pessoa não quiser abrir, você diz: cara, eu posso orar com você? Posso fazer uma oração com você agora? Você abraçar a pessoa e fazer uma oração declarando, profetizando: Deus, em nome de Jesus e tal, e tal, e tal, e tal. Eu declaro a alegria do Senhor, que é a força dessa pessoa aqui. Eu declaro bênção sem medida, eu declaro despedida, declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quanto tempo levou isso? 1, 2, 3 minutos? Para falar: você não está bem? Não estou bem, não posso orar por você? Posso abraçar, orar 2, 3 minutos? Porque para falar do Flamengo, que inclusive não está indo tão bem assim, né? Não está tão legal assim, a galera gasta tempo. Para falar da sua arte marcial preferida, se gasta tempo. Para falar da política, se gasta tempo. Para falar de um monte de coisa que não vai fazer a menor diferença na vida da pessoa, se gasta tempo. Mas quando nós vivemos intencionalmente, nós vivemos com propósito, a gente entende que uma das nossas missões
é levar o evangelho, é impactar a vida dessa pessoa, a gente já não perde mais tempo à toa. Então, meu desejo é que uma vez que você está entendendo que, primeiro, a sua vida precisa fazer sentido. Quando que ela vai fazer sentido? Quando você entender que você foi criado com um propósito. Você não foi só um espermatozoide abusado, que invadiu um território que não era para invadir. Eu vou repetir. Você não foi só um espermatozoide abusado que entrou onde não foi convidado. Irmãos, aí já revela propósito. Olha que doideira, irmão. Aí já revela propósito, porque nós não somos espermatozoide abusado, que fomos mais fortes do que os outros, mais bravo do que os outros. Eu sai da frente, meteu a cabeça. Vou metendo a cabeça lá. Pá! Cara, aí já revela propósito, aí já revela que eu fui escolhido. Eu fui escolhido. Isso já revela propósito. Ah, não, mas eu fui um aborto que não deu certo. Eu sou resultado de não sei o quê. Eu sou filho de pai separado, eu sou isso. Você está vivo, está ouvindo essa palavra? Então essa palavra revela que você tem propósito. Essa palavra, se você está ouvindo essa palavra, você precisa ter um entendimento que Deus sustentou você até aqui para você dar certo. Deus não tem sustentado a sua vida para você dar errado. O que não tem dado certo na sua vida é porque você não tem dado atenção devida para esse Deus que quer transformar a sua vida e te ajudar a transformar muitas outras vidas. Não tem a ver com Deus, porque Deus ele é amor, Ele é misericórdia, Ele está do nosso lado, Deus é por nós, Ele é sempre fiel, Ele é sempre poderoso, Ele sempre quer fazer o melhor. O plano de Deus para a nossa vida é de paz e não de mal, é de nos prosperar e não fazer a gente viver ferrado na terra. Então o que não está dando certo, o que está falhando na nossa vida, são as nossas escolhas que estão fazendo isso acontecer. Ah, pastor, mas você fala isso porque você não sabe o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, você não sabe a mulher que eu tenho, Deus, você não sabe o marido que eu tenho, você não sabe o filho que eu tenho, você não sabe... Não tem a ver com isso, tem a ver com a nossa escolha. Porque quando eu começo a fazer escolhas acertadas por causa de um propósito, por causa de uma missão, eu começo a olhar o meu filho diferente. Já não é só mais o meu filho, é um cara, é um grande homem de Deus que hoje, nesse momento, está com 15 anos, por enquanto, né, pai? Falta só um pouquinho para 16. Mas eu começo a ver como um grande homem de Deus, quando eu tenho entendimento que a minha vida é uma missão e é para impactar outras vidas, o do meu filho também está dentro do pacote. Então eu não sou só o cara que vou trazer a provisão para ele, o mantimento, a roupa que ele veste, a comidinha, não é só isso. Não é só o amor, só o abraço, também tudo isso, mas eu preciso começar agora para construir um destino para a vida dele. Mostrar para ele como tomar decisões acertadas para ter um futuro brilhante e entender, você veio para a Terra. E ele já ouviu isso mais de uma vez, já ouviu isso. Já ouviu isso mais de uma vez. Você veio na Terra para resolver problemas difíceis que muita gente não está resolvendo. Você veio na Terra para resolver coisas que muita gente desistiu de resolver. Você veio na Terra para gerar impacto na vida de outras pessoas. Então não tem a ver com a nossa vida não está dando certo, não está dando certo, porque em algum momento a gente não está vivendo com propósito e está tomando decisões movido por circunstâncias, movido por raivinha, a hora que a gente está com raivinha, a hora que a gente está dodóizinho, a hora que a gente está nervosinho. As decisões que tomamos movido por emoções tóxicas, as decisões que tomamos movidos por decisões tóxicas, elas geram o resultado que a gente está tendo hoje. Nós não somos nada além do resultado das nossas escolhas. Com quem casamos, quem escolheu? Ou você faz parte de família árabe que foi alguém que seu pai deu dinheiro para comprar sua noiva? Foi estabelecido desde lá de criancinha que está prometido, está casado. Com quem casamos? As principais decisões da nossa vida nós que tomamos. Com quem casamos? O que a gente vai comer hoje? Agora, o quanto vamos comer hoje? O peso que nós temos, se estamos saudáveis ou não. As decisões que mais interferem na nossa vida somos nós que tomamos. Como gastamos o dinheiro?
Sabe por quê, querido? Porque eu tenho ouvido muitas pregações, já ouvi, né? Hoje já não ouço mais esse tipo de pregação, porque quando você entende que você tem um propósito, você precisa buscar de fontes que falem sobre propósito. Mas de pregações que pessoas profetizavam, ensinavam sobre vida financeira, onde Deus ele se torna um secretário de quem dá dízimo e oferta. Porque se você der, Deus vai te prosperar, e não sei o que, se você fizer uma oferta desafiadora, se você entregar o seu Isaac, porque a oferta tem que doer. Eu não vi na Bíblia a oferta tem que doer, irmão. Mas eu ouvi 1 milhão de vezes pastores e líderes dizendo que oferta tem que gerar dor, a oferta tem que gerar sacrifício. A Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria. Aí vem alguém e fala que oferta tem que doer, eu tenho o Isaac. Mas o Isaac é outra história, foi com Abraão, irmão. Aí eu ouço esse tipo de pregação, ouvi esse tipo de pregação, mas eu não ouvia pregações dizendo que você tem que administrar com consciência, que se você ganha 1.000, você não pode se endividar para gastar 2.000. Então, como nós gastamos o dinheiro, com que tipo de emoção gastamos o dinheiro, vai determinar que vida financeira nós temos. Como nós trabalhamos, onde trabalhamos, o que produzimos, se vamos produzir mais ou não, também vai definir tudo isso. Então, as principais decisões que geram resultados que nós temos hoje, todos os nossos resultados atuais são decisões que nós tomamos, resultado de decisões que tomamos. Os acidentes, querido, é uma estatística também, acidente é só 1% da nossa vida. Só 1% é imprevisto mesmo. Porque pensa comigo, querido, num acidente de trânsito numa BR, aconteceu uma batida porque numa ultrapassagem aconteceu o imprevisto de vir um carro do outro lado. É imprevisto mesmo? Quando você vai fazer uma ultrapassagem, existe a possibilidade de vir um carro do outro lado? Sim ou não? Isso é imprevisto, irmão? Então, um acidente é porque, de repente, você não fez a conta, você não deu conta de que carro que você está, você não fez a matemática, a física, o deslocamento direito, e outro cara de lá também estava envenenadão e simplesmente chegou mais rápido do que a pessoa imaginava e bateu. Então, não foi tão acidente assim. Então, não é tão imprevisto. Então, a grande maioria de coisas que, às vezes, nós chamamos de imprevisto, não são tão imprevistas assim. Quando a gente começa a entender para onde a gente está indo para frente, pessoas que nos chamam, ideias, propostas, negócios, ofertas que começam a chegar até nós, elas assim, não fazem sentido, são peças de um quebra-cabeça. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar, que isso aqui é muito poderoso, querido, em nome de Jesus. E meu desejo é que a sua mente, seu coração esteja completamente aberto para o que está acontecendo aqui, porque isso aqui pode trazer uma nova vida para a sua vida, uma nova realidade emocional, enfim. Quando você entende que você está montando um tipo de quebra-cabeça, está na mesa, aquele quebra-cabeça é a sua vida, está montando as peças. Quando você começa a entender que aquilo ali, imagine que você está montando um quebra-cabeça de uma paisagem onde a cor predominante é verde. E você olhou na caixa, porque tem a cola, né? Os quebra-cabeça tem a cola lá na caixa, tem a foto que é o que você tem que montar. E não tem nada predominante vermelho, não tem peças vermelhas. Quando você está vivendo uma vida com sentido, com propósito, sem entender o que você precisa cumprir, algo aqui na Terra que possivelmente ainda não está, existe uma grande possibilidade de você estar no 98%, e meu propósito é que você faça parte do 3%, não mais do 2%. Amém, querido? Amém. E que você também se torne um interventor para mudar essa estatística. Chega alguém e fala assim para você, rapaz, eu também gosto de quebra-cabeça, olha aqui, tal, não sei o quê, e joga um monte de quebra-cabeça na sua mão, de cor predominante vermelha, está claro na sua cabeça, está muito objetivo, está muito simples, entender que essas peças não fazem o menor sentido com aquilo que você está montando. Quando você está vivendo uma vida com sentido, pessoas que fazem propostas, está muito claro que isso não tem absolutamente nada a ver com o que você está de projeto para a vida. Tem um cara que ele já me chamou para uma sociedade umas 5 vezes, inclusive uma das sociedades, no que ele me prometeu, do jeito que ele estava falando, me chamou porque gostou de mim, fez amizade comigo, e que não sei o que, o cara me chamou para uma sociedade, que eu entrando com ele, a gente trabalharia uns 2, 3 meses, botava o negócio para andar, e depois eu ia ganhar de 5 a 7 mil por mês, sem ir lá trabalhar. Pô, legal, né? Melhora um pouquinho, não melhora? Só que essa proposta que ele fez, na hora bate aquele negócio, né? A cifrazinha, aquele barulhinho do caixa.
ou a moedinha caindo, ou então aquela caixa registradora. Tem uma galera aí que lembra da caixa registradora. Lembra sim, lembra, eu sei que lembra. E bate na porta, opa, cincão, setão, sem ter que trabalhar tanto assim. Só que quando você está vivendo um propósito, você entende que essas peças são peças vermelhas, que não tem nada a ver com o jogo que eu estou montando, que é verde. São pessoas que não compactuam com o mesmo Deus que eu sigo, são pessoas que manipulam, eu ia falar manipulam a verdade, mas mentem para fazer negócio, e que é treta, irmão. Eu vou fazer o que num território desse? Deixa o sim que serve para ele lá. Não compactua, não tem a ver, eu estou com propósito, estou vivendo com propósito. São pessoas que elas têm a inclinação para enganar o cliente. Se engana o cliente, não vai enganar o sócio, irmão. Fala sério. Quando você começa a viver, as oportunidades, as propostas, elas começam a não encaixar mais. Você vai sofrer menos, você vai orar com propósito. Até a oração muda, irmão. Você precisa saber para onde você está indo, você precisa despertar. Chega uma hora que já não tem mais a ver exatamente com o emprego que você está, tem a ver com a oração. Deus, o Senhor realmente me quer nesse emprego, eu preciso cumprir um propósito ali. Tem como eu estar alinhado, inclusive com a realidade financeira melhor, porque até isso, queridos, eu aprendi uma coisa muito especial. Deus não dá dinheiro para os seus filhos, Ele patrocina propósito. Você vai começar a entender que quando você começa a viver por propósito, Deus começa a colocar recursos na sua mão para você, inclusive, facilitar a sua missão aqui na terra. É por isso que o embaixador ele tem regalia, porque ele está vindo resolver interesses da nação dele. Embaixador tem carro diferenciado. Eu não estou falando isso aqui, querido, no nível só de prosperidade. Eu estou falando da provisão de quem envia. Amém? Agora, é claro que a Bíblia fala que Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos para o nome dele ser glorificado. O Salmo fala isso. E a Bíblia fala que Deus quer que nós prosperemos para toda generosidade. Então Deus quer que nós sejamos prósperos para nós sermos generosos e abençoarmos outras vidas. Então não tem a ver só com o dinheiro que vem para mim. Agora, se o que eu estou ganhando hoje, se financeiramente o que eu estou ganhando hoje, eu não tenho como ser tão generoso assim, eu posso falar assim, Senhor, como eu posso ser mais generoso? Como eu posso produzir mais recurso financeiro, tendo uma ideia, um discernimento, uma nova sabedoria para prosperar financeiramente, para eu ter um recurso melhor para a minha família e ainda assim eu conseguir ser mais generoso? Até a oração sobre prosperidade muda, irmão. Você entende que até o teu dinheiro é para patrocinar o propósito da generosidade de Deus na terra. Aí quando você não sabe para onde você está indo, quando não faz sentido, o seu dinheiro vai para aquilo que você gosta. Você vai comprar, vai pagar a conta, né? Que é um negócio que... É bom quando tem dinheiro para pagar, mas chato ficar pagando conta o tempo todo, né, irmão? Não é na verdade? Quem prefere pagar conta do que comer uma carninha de churrasco aí, com aquela carninha boa? Quem gosta de um churrasquinho? Dá glória a Deus aí, irmão. Em nome de Jesus aí, irmão. Eita glória, papai. Falou em churrasco, né, irmão? Eita, coisa boa. Irmão, deu um glória a Deus até mais forte, né, irmão? É bom demais. Agora eu quero salientar algo que eu não posso deixar de considerar, que também tem algo que Deus colocou no meu coração, que é de não deixar terminar uma pregação sem falar sobre a salvação. Posso falar sobre o que for, preciso falar sobre salvação. Quando a pergunta do tema dessa mensagem é para onde você está indo, eu falei até agora sobre coisas aqui da terra. Agora vem a pergunta, que essa é a mais importante de todas. Para onde a sua alma está indo? Você precisa estar muito consciente de responder essa pergunta, que se Jesus voltasse hoje, ou se você morresse hoje, principalmente, querido, pensando em uma morte súbita, ou quando Jesus vier para buscar a noiva, vai ser de forma súbita. Inclusive a galera não vai ver, a galera só vai ver a segunda vinda. Quando ele vier para buscar a noiva, a galera não vai ver, só vão sumir milhões de pessoas na terra. Isso vai ser súbito. E pense se a sua morte for uma morte súbita. Puf! Pagou uma tomada do seu cérebro, do seu coração e você morreu. A pergunta é, para onde você está indo
na eternidade? A resposta para essa pergunta ela tem que estar completamente clara na sua mente. Se você tiver dúvida da sua salvação, como vai a sua vida hoje, as decisões que você tem tomado no ambiente espiritual, se você se encontra aprovado ou reprovado pelo Senhor, essa noite é uma noite de você reconsiderar. Para onde você está indo se você morrer hoje? Para onde a sua alma está indo? Ela está indo para um ambiente de sofrimento, de ranger de dentes, de dor, onde a Bíblia fala que o bicho come a carne não se consome. Onde eu acho, isso aqui é um entendimento meu, tá, querido? Então, não estou levantando doutrina, não estou levantando nada, baseado na Bíblia, mas baseado em Lucas 16, quando fala ali do rico e do Lázaro, que não é o mesmo Lázaro que ressuscitou. Eu acho que uma das piores coisas que vai acontecer na alma, quando estiver no inferno, é a memória das oportunidades que teve de se consertar e não se consertou. É o sofrimento de saber que poderia estar no céu, em glória, e não estará. E jamais vai poder sair daquele ambiente de sofrimento e dor. Só que tem um detalhe, querido, esse ambiente não foi preparado para mim nem para você. Amém? Esse ambiente foi preparado para o diabo e para os demônios lá, para os anjos caídos. Esse ambiente está preparado, já está tudo dado, está tudo dominado. Por isso nós podemos ter a tranquilidade que quando nós caminhamos com o Senhor, a gente pode viver em paz plena, que quem vai para lá é o diabo. Só que tem um detalhe, é o diabo, os anjos caídos e a galera que fechar com ele. E querido, eu lamento em falar isso com tanta verdade, mas a Bíblia fala isso. Muitas pessoas que se intitulam crentes e até intitulados ministerialmente não entrarão no reino do céu, não estarão lá. Mateus 7 fala muito claramente sobre isso. Muitos naquele grande dia dirão: Senhor, Senhor, mas eu curei, preguei e expulsei demônios em seu nome. Irmão, quem prega, cura e expulsa demônio tem moral, não tem moral? No mundo espiritual, tem moral. Eu preguei, curei, olha só, dom de cura, irmão, poderoso. Expulsei demônio em seu nome. Naquele grande dia o Senhor vai dizer: aparta-te de mim, maldito, que eu não te conheço, que você pratica iniquidade. E o que é iniquidade? É quando o pecado vira o estilo de vida onde não incomoda mais, onde a pessoa está pecando e aquilo já não está gerando um sentimento de quebrantamento, de arrependimento. É como se Deus não fosse o abominável homem das neves, fosse aquele Deus muito gente boa, porque já que eu estou pregando, já que eu estou curando, já que eu sou de Deus, eu posso ter uma tretazinha escondida, ninguém sabe, porque a iniquidade é o pecado que vira estilo de vida. Iniquidade é diferente de pecado. O pecador é aquele que não convive com Jesus, não vive com Jesus. A iniquidade é aquele que conheceu a salvação, conheceu o acesso ao perdão e simplesmente está envolvido sutilmente, sorrateiramente com o pecado. Só que essa mesma pergunta que eu estou fazendo para você é exatamente para também te dar um destino espiritual. Porque o meu desejo, o desejo do Senhor é que de fato nós estejamos, amém, querido? O desejo de Deus é que de fato nós estejamos plenamente aprovados por Ele a qualquer momento, inclusive se fosse já. Sabe por que, querido? Não dá para a gente negociar a nossa salvação ou a perdição eterna em função de uma esperança de que vamos ter tempo para pedir perdão. Porque a pessoa às vezes pensa: pô, mas o cara foi ruim, foi mal, não sei o quê, sofreu um acidente de carro e o cara ficou lá preso nas ferragens e o bombeiro ouviu ele falando, pedindo perdão a Deus, e esse cara vai ser salvo? Não, quem vai determinar se alguém vai ser salvo ou não? Eu? Agora, eu não quero correr o risco de ter uma morte súbita, ou então Jesus vier subitamente e eu não ter tempo para me arrepender. Vocês não acham arriscado demais viver uma vida em cima de uma corda bamba, onde um vento pode me derrubar, onde uma negociaçãozinha com algum tipo de pecado, cada um luta com o seu, cada um que guerreie com o seu, e nós temos o grande eu sou, o Senhor dos exércitos do nosso lado, para guerrear contra qualquer pecado. Vocês não acham arriscado demais Jesus vir subitamente, ou a gente ter o risco de morrer subitamente, e a nossa eternidade ser perdida? Irmãos, o que está preparado para a gente, primeiro, é um grande banquete. Falamos de churrasco, a galera gosta de churrasco.
Irmãos, eu vivi uma experiência muito linda esses dias. Eu chorei na presença do Senhor com algo tão simples que eu achei muito... Irmãos, eu tenho visto Deus de uma forma muito diferente do que me ensinaram. Eu tenho visto Deus num Deus tão de amor, tão de relacionamento, e nos ensinaram um Deus tão longe, né? Tão distante. Eu estava num momento devocional em casa, e foi pela manhã cedo, e eu estava orando, estava buscando e tal, e eu coloquei umas canções que eu gosto muito, um coral que eu gosto demais, estava com vontade de ouvir uma música que esse coral canta. Eu botei, e eles têm um jogo de vozes, assim, a coisa mais linda, com instrumental que vai subindo. Aí se vocês quiserem ouvir depois, Raiz Coral, não sei se vocês conhecem, Raiz Coral, tem cada música, cara, coisa mais linda. E aí entrou uma mulher cantando. Quando entrou um cara com vocal, com instrumental subiu, e eu estava orando nessa hora, eu estava de pé assim, irmão, na hora que entrou esse instrumental, vai fazer sentido para a vida de alguém essa experiência, por mais simples que ela pareça. Na hora que eu estava de olho fechado, que entrou esse coral, assim, com muito peso, com instrumental, irmãos, veio o cheiro do café que minha esposa estava fazendo. Irmãos, eu tive um sentimento naquela hora, que eu estava no céu, adorando junto com meus irmãos, junto com os anjos, e que tinha café no céu, irmão. Aleluia. Ô glória. Amém. Ô glória. Amém? Mais alguém pode dar amém aí, pessoal? Irmãos, e eu chorei, sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia fala que o que nós temos aqui na terra é uma noção da eternidade. Irmão, na terra vai ter animal, não na terra, no céu, quando a gente realmente for restabelecido, o tempo do paraíso de fato, o tempo de restabelecer de fato a Nova Jerusalém, irmão, vai ter animal que a gente nunca viu. Animais que entraram em extinção e a biologia nem conheceu. Irmão, vão existir cheiros e gostos e sabores. Irmão, você já parou para pensar, hoje, quando a gente prepara um almoço, prepara um lanche para pessoas que amamos, a gente faz com carinho, é gostoso, a pessoa elogia. Agora vocês param para pensar, no céu existe um banquete, uma mesa preparada para mim e para você, irmão. Irmão, para pensar, irmãos, eu penso sobre isso. Para pensar que sabor, que paladar vai ter esse jantar, irmãos. Eu não quero ficar fora desse jantar. Eu declaro em nome de Jesus que você está sendo incitado, estimulado, despertado para você estar junto nesse jantar também. Eu estou profetizando, declarando sobre a sua vida, despertando você para uma tomada de decisão, para realmente você fazer escolhas acertadas aqui na terra, para que você jamais corra o risco de andar numa corda bamba e ser derrubado, e você, quando abrir os olhos, está de frente com a eternidade de sofrimento e dor. Eu declaro em nome de Jesus, através do Espírito Santo, o Espírito Santo vai te convencer aquilo que você precisa mudar em nome de Jesus, as decisões que você precisa tomar para a tua vida fazer sentido de verdade, para aquilo que eu falei no começo, para a depressão, estresse, ansiedade não serem mais uma realidade na sua vida, e sim a paz do Senhor que excede todo entendimento, que guarda seu coração, guarda os seus pensamentos em Cristo Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que você nasceu para viver uma vida próspera assim e para abençoar outras pessoas. Eu declaro em nome de Jesus, querido, que o Espírito Santo vai te convencer aonde que está aquilo que ainda é uma negociação com o pecado, ainda é uma fraqueza na sua vida. Eu declaro, porque a palavra diz, diga ao fraco que eu sou forte. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Irmão, que Deus é esse, irmão? Para pensar, aonde você é fraco, aonde você é débil, aonde você não consegue, é onde eu te aperfeiçoo. Irmãos, olha que doideira. Você se olha no espelho e fala assim, eu sou débil nesse assunto, nesse aspecto. Aí fala assim, é nisso que você é débil? É aí que meu poder se aperfeiçoa? Você está fraco? Cara, Deus não tem problema com a nossa fraqueza. Quem tem problema com a nossa fraqueza somos nós, porque é a hora que a gente corre risco. Deus não tem problema com a nossa fraqueza. Ele adestra na nossa mão para vencer. Você está fraco? Ei, fica tranquilo, eu sou forte. É chegado um tempo na nossa vida de nós vivermos intencionalmente, vivermos com propósito, por causa de um propósito, não vivermos apáticos. E o Espírito Santo, querido, eu declaro sobre a sua vida, sobre a nossa vida, que eu não posso ficar de fora dessa palavra profética. Eu declaro sobre a nossa vida que o Espírito Santo vai nos ajudar a falar assim, você precisa parar de fazer isso, parar de fazer isso, mas também eu declaro que o Espírito vai nos ajudar a falar, e vai falar assim, você precisa passar a fazer isso. Eu declaro em nome de Jesus, olhos e ouvidos espirituais abertos sobre a nossa vida, em nome de Jesus.
Eu declaro em nome de Jesus que você vai ter mais fome e sede de se relacionar com esse Deus, que você vai estar estagiando aqui na terra aquilo que você vai viver na eternidade. Olha, para pensar na frase que eu acabei de falar, irmãos, você vai estagiar aqui na terra aquilo que você vai viver na eternidade. Irmãos, na eternidade vai ter louvor, é só o tempo todo. A Bíblia fala que lá os anjos o adoram sem parar. Irmão, 24 horas, porque pra gente nós temos 24 horas, mas eles não têm relógio, irmão. A eternidade acaba relógio, acaba esse negócio aqui, ó. Para pensar, irmãos, olha quanta gostosura, um banquete nos esperando, um lugar onde não vai ter dor, vai ter alegria, paz, onde vamos estar num ambiente completamente perfeito, onde a temperatura, eu acredito, irmãos, que de alguma forma vai ter clima de ar-condicionado. Alguém pode dizer amém, irmão? Porque calor está vinculado à temperatura do inferno, irmão. E o refrigério, não tem lá o Salmo 23? Eu já falei que eu tenho a teoria minha, pessoal, que o cara que inventou o ar-condicionado orou e pediu oração, orientação. Senhor, eu preciso inventar um negócio aqui maravilhoso para abençoar essa humanidade. E aí ele leu a Bíblia, quando chegou no Salmo 23, refrigera minha alma, eita glória. Aí veio o ar-condicionado. Eu acredito que no céu vai ter uma temperatura, irmão, que a gente não vai suar. Ó, ar-condicionadão ligado e eu estou aqui suando. No céu, querido, vai ser um ambiente onde eu quero estar lá. Onde eu vou estar lá com o meu Senhor, com o meu Salvador, eu vou poder trocar ideia com Ele, vou poder conversar com Ele, me relacionar com Ele. Então, para isso, eu já posso começar a estagiar aqui. Eu já posso estagiar, me relacionar com Ele aqui. Eu posso estagiar, dançar com Ele aqui. Dançar com Jesus. Como é que é isso? Entra no seu quarto, bota uma música e dança com Ele. Dança para Ele, canta para Ele. Quando nós cantamos canções, e essas canções, as letras dessas canções, elas podem ser a nossa oração, a gente se derrama diante do Senhor e a gente jamais vai sair do quarto do mesmo jeito, irmão. É chegado um tempo da nossa vida a gente vai começar a entender que o que Jesus ensinou é verdade e dá certo, sempre dará. Que Mateus 6,6 entra no seu quarto e seu pai que te assiste em secreto vai te recompensar. Irmão, você entra no seu quarto, fecha a porta, bota um louvor, uma música que te conecte. Vai ter hora que você vai estar lá orando, vai ter hora que você vai estar chorando de dor, vai ter hora que você não vai conseguir nem falar. Aí a Bíblia fala, não tem problema. O Espírito Santo, ele pega esse choro, esse gemido, essa lágrima. Irmão, quando você está orando... Irmão, quando você está orando e você chora na presença do Senhor, a Bíblia fala que vem um anjo e colhe com uma taça a sua lágrima, e no céu essa lágrima vira texto, vira oração. Você não consegue falar, irmão, que doideira, que Deus é esse, irmão? Que se importa com a lágrima que está saindo do seu olho. Que a lágrima que você derrama na presença do Senhor não é inútil, não é fútil, não é sem sentido. E esse Deus se importa com a lágrima, e essa lágrima, isso aqui eu estou destrinchando, essa lágrima é como se entrasse num livro em branco, quando a lágrima pingasse no livro, fosse o texto da sua oração. Vamos parar para pensar num Deus que se importa em receber essa adoração. Que Romanos no capítulo 12, no verso 1, está falando para a gente adorar o Senhor, entregar o nosso corpo como sacrifício vivo. É porque tem hora, irmãos, que adorar o Senhor pode começar como um sacrifício, em sacrificar a vontade que eu não estou tendo naquele momento, mas eu começo. E quando eu começo, querido, a paz começa a tomar meu coração. Quando eu começo, a paz começa a tomar meu coração. Quando eu levanto as minhas mãos, eu começo a agradecer as razões, as múltiplas razões que eu tenho para agradecer. Eu estou de pé, eu posso falar, eu não estou com um tubo para eu respirar. Eu tenho o que comer com fartura, graças ao Senhor, graças ao Jeová Jireh. Então começa a agradecer, porque eu posso, mas o que não está dando certo? Deus me dê sabedoria, e a fonte da sabedoria é Ele. Eu me relaciono com a fonte. Quando me relaciono com a fonte inesgotável da sabedoria, eu já sei que os problemas que eu estou passando, muitos deles fui eu que criei com as minhas más decisões lá atrás, e os que eu preciso resolver agora, administrar, resolver agora, vem sabedoria. Senhor, eu preciso da sabedoria. Alguém entre vós precisa de sabedoria? Lá em Pedro 1, a partir do 5, peça a Deus que Ele dá desmedidamente e não joga na cara. Aquele que pede com fé. Para pensar um Deus que se importa com cada detalhe, irmão, com cada coisa da nossa vida para dar certo, para a gente dar certo, para a gente cumprir, para a gente viver bem aqui na terra, cumprir o propósito.
e daqui a pouquinho a gente está lá no céu com Ele. Essa pergunta para onde você está indo, seja no nível da terra, seja no nível da eternidade, essa pergunta precisa ser relevante na sua cabeça. Isso precisa gerar despertamento. Não é para você ficar preocupado se você vai para o inferno. É você se importar se você está indo para o céu ou não. Não é a mesma coisa? Claro que não. Porque quando eu me relaciono com Deus porque eu quero estar no céu, eu não me preocupo mais com o inferno, irmão. Eu não tenho medo do inferno, eu não tenho medo do diabo, eu não tenho medo das ameaças, eu não tenho medo. Porque para onde eu estou indo e com quem eu me relaciono, é a garantia que eu vou para lá, é só permanecer, é só não cochilar, é só não vacilar, é só não dar mole. E essa pergunta, para onde você está indo? Na eternidade, ela vai definir tudo aqui na Terra. Porque quando você começa a viver por causa da eternidade, a sua vida aqui na Terra muda completamente. Eu vou repetir. Quando você começa a viver movido pela eternidade, quando você começa a viver com propósito, a sua vida aqui na Terra muda completamente. Você vive mais em paz. Você não se relaciona mais com seus filhos da mesma maneira. Você começa a entender, eu tenho preciosidade na minha casa que eu preciso ajudar a dar destino para eles. Você não se relaciona entre marido e esposa mais da mesma maneira. Você não trabalha mais do mesmo jeito. E é claro, o mais importante, você também não se relaciona com Deus do mesmo jeito mais. Não dá. Seu relacionamento com Deus começa a ser mais intenso. Você começa a se apresentar mais, se revelar mais. Você começa a confessar mais. Você começa a ser mais sincero nas orações. Você começa a falar, Deus, essas são as minhas fraquezas, o Senhor pode me ajudar? O que eu posso fazer contra isso? Como o Senhor pode me ajudar com isso? Deus, eu preciso descobrir qual é a minha missão aqui na Terra. Deus, eu preciso entender quais são os dons e talentos que estão em mim, que eu ainda nem entendi. Porque a maioria das pessoas que estão frustradas, elas estão frustradas porque elas não acreditam nelas mesmas. Elas acham que a vida delas não tem mais valor. A maioria das pessoas que estão nesse nível de frustração é porque já não acreditam mais em si mesmo. Mas quando a gente olha e vê que esse Deus, Ele acredita na gente. Ele tanto acredita na gente que o apóstolo Paulo chega a dizer que Ele nos vê como vasos de barro, mas colocou dentro de nós um tesouro preciosíssimo. Ele colocou valor dentro de nós. E esse valor a gente entende que é o próprio Espírito Santo. Ele olha para a gente, Ele dá valor para a gente. Ele dá tanto valor que Ele nos comprou na cruz. Vamos ficar de pé para a gente direcionar para a conclusão desse encontro. Feche seus olhos por um instante. Aqui na Terra eu quero te perguntar, no nível aqui da Terra eu quero te perguntar, para onde você está indo? Como vai a sua vida? A sua vida tem feito sentido aqui na Terra ou não? Você está vivendo já em função de um propósito ou não? Você já entendeu a missão que você veio cumprir aqui na Terra ou não? E sobre a eternidade, como vai a sua relação com Deus? Você acredita que se fosse agora, já, você estaria aprovado ou reprovado? Aprovada ou reprovada? Onde você abriria seus olhos se você morresse agora, instantaneamente? Ei, pastor, para de ser terrorista. Não é terrorismo, é simples, você vai morrer, eu também. Não tem terrorismo nisso, nós precisamos falar sobre isso. Precisamos falar desse projeto maravilhoso que Deus tem para a nossa eternidade, para vivermos na eternidade. Espírito Santo de Deus, eu quero agradecer ao Senhor por nos despertar essa noite. Quero agradecer ao Senhor, Deus, porque o Senhor nos tira do ambiente de comodismo, de conformismo e nos traz para um ambiente de despertamento, de rompimento, por causa da Tua Palavra. Nós queremos fazer como o apóstolo Paulo, deixar as coisas que ficaram para trás e seguir para um alvo. Nós queremos sim chegar no céu, mas antes de chegar no céu nós queremos cumprir a missão que o Senhor nos deu aqui na terra.
a missão de transformar essa terra nessa geração. Deus, eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor acredita em nós e colocou em nós um tesouro precioso. Acreditou em nós e colocou dons e talentos potenciais que são parte do Senhor em nós, para fazermos a diferença. O Senhor nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. E nessa noite, Deus, se existe algum impedimento, se existe algo que esteja atrapalhando alguns de nós, que realmente isso seja quebrado em nome de Jesus. Se existe algum impedimento no coração, quer seja a iniquidade, ó Pai, que virou estilo de vida, quer seja... Deus, o Espírito Santo do Senhor vai convencer cada um. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite reunidos como família, como igreja, como corpo do Senhor. Nós acreditamos que era o melhor lugar para nós estarmos hoje. Já te adoramos, ó Pai, e agora o que nós precisamos é sermos convencidos pelo Senhor no que temos que parar de fazer e naquilo que nós temos que passar a fazer. Pai, nós queremos mais da parte do Senhor, mais discernimento, mais sabedoria, mais despertamento, ó Pai. Mais relacionamento. Eu quero profetizar, Pai, na vida dessa igreja, mais relacionamento de intimidade contigo. A começar no quarto, Pai, como estilo de vida. E saindo do quarto, tomando conta de toda a casa, de todo o lar, de toda a família. Na extensão da família, com os familiares, com os amigos, em cada ambiente social que estivermos fazendo parte. Nós queremos mais, ó Pai, nós queremos, eu profetizo, eu declaro nessa noite, ó Pai, que aqueles que estão sendo convencidos pelo Teu Espírito Santo vão gerar vida na vida de outras pessoas também. Vão trabalhar para a vida de outras pessoas também serem transformadas. Nós te glorificamos, Deus, te exaltamos por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor prometeu que faria na nossa vida. Em momentos de dificuldade, de angústia, em momento onde nós não saberíamos o que fazer, e o Senhor falou, prometeu que nos daria sabedoria. Por aquilo que o Senhor prometeu que ia fazer a respeito da eternidade, da garantia do céu, Pai. Muito obrigado pelo céu ser uma realidade para nós. Está prometido, está garantido, é nosso. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esse culto. Obrigado por essa pregação. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos desperta nessa última hora. Sabemos e reconhecemos que a cada dia que passa, Jesus está mais perto de voltar. E nós estaremos preparados para subir com Ele como noiva para a boda do Cordeiro. Estaremos preparados, ó Pai, alinhados, prontos. E também vamos trabalhar para ganharmos muitas pessoas, para levarmos muitas pessoas para o céu junto conosco. Muito obrigado por essa palavra, que essa palavra chegue a muitos outros corações, seja através da tecnologia e também através da nossa própria vida, Pai, gerando impacto onde nós colocarmos os nossos pés. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.